Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 27 de junho, o nosso texto está no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como o orvalho, como chuviscos sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome de Yahvé, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim a Yahvé, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, ele te informará. Os teus anciãos, eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção de Yahvé é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho e move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só Yahvé o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga das vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo. Bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da tua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo Yahvé os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora desvastará a espada, por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim à criança de mama como o homem de cãs. Eu disse que, portanto, por todos os cantos os espalharia. Faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os adversários o estranhem e para que não digam, a nossa mão está alta, e Yahvé não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera?
se Yahvé os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e de campos do Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque Yahvé fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro. Ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos. E sobre seus adversários fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras, desde o cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão ides a possuí-la. Depois falou Yahvé a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo como Arão, teu irmão. Morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Agora nós vamos a mais uma parte, mais uma sequência do Salmo 119, hoje iniciando no versículo 121, indo até o 144. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador de teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Yahvé, pois eles têm quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que ouro fino. Por isso tenho em tudo, como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, ó Yahvé,
e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 59. Eis que a mão de Yahvé não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação, ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificaram contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra Yahvé e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Yahvé ouviu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele sua recompensa. Então temerão o nome de Yahvé desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o espírito de Yahvé arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um redentor a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz Yahvé. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz Yahvé. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz Yahvé, desde agora e para todo sempre. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje. Em Deuteronômio 32, há um cântico de Moisés que primeiro exalta quem Deus é.
o que ele fez e o que ele disse que faria, por entender que o povo haveria de deixar os seus caminhos, voltar-se contra os princípios, então que Yahvé permitiria que a semeadura de toda desobediência os alcançasse, que é a maldição, as más escolhas do povo. E em Salmo 119, nós vimos que a palavra do Senhor deu sustento e proteção em meio à angústia, à aflição e às adversidades. E é sempre a palavra do Senhor, a rocha onde nós podemos nos segurar, nos sustentar, nos apoiar em todo momento difícil. E Isaías 59, nós vimos que Deus está pronto para ouvir, Deus está pronto para agir, porém existe uma barreira. E essa barreira são os nossos pecados. Só nós podemos remover a barreira. Fazendo uma confissão sincera, fazendo uma confissão verdadeira, de um arrependimento genuíno, para que essa barreira caia e a mão do Senhor, estando estendida, possa agir e o seu ouvido alcançado pelo nosso clamor. Então, só depende de nós mesmos liberar o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te bendizemos, te damos graças pelo teu zelo, tua misericórdia. Louvamos ao Senhor, que é bom, perfeito, maravilhoso. Te agradecemos, Pai, porque as tuas palavras se cumprem, porque o Senhor, tendo dito uma única vez, não se arrepende, não mente, não volta atrás. Por isso, está claro diante de nós. É necessário apenas que nós saibamos fazer a escolha. O Senhor já deixou tudo transparente, tudo determinado. Só depende do nosso agir para que seja liberada as tuas bênçãos. Nós te agradecemos pelo teu amor e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Shalom!